Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, para a gente ler mais uma parábola contada pelo Senhor Jesus, mais uma história apresentada pelo Senhor para mexer com as mentes, com os corações, com a vida das pessoas que estavam ali diante dele. E que certamente essa mesma passagem, essa mesma história mexe com as nossas vidas, ensina a cada um de nós, é capaz de corrigir rotas, é capaz de mudar o olhar, transformar o coração, mudar o ser de cada um. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de número 9. Esse é um dos textos que mais fala ao meu coração. É a parábola do fariseu e do publicano. Todo mundo achou? Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de número 9. A gente lê até o versículo 14. Amém? Podemos ler? Diz assim, então, a palavra do Senhor. Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos, e desprezavam aos outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé, de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Então, esse texto, ele é muito significativo para mim. Eu acho que todas as vezes, vocês já devem ter percebido que, de maneira recorrente, às vezes em conversas, nos estudos bíblicos, volta e meia eu cito esse texto. Não necessariamente lendo o texto, mas me lembrando dessa circunstância, dessa palavra que Jesus anunciou, que muito provavelmente Jesus teria feito isso no momento em que talvez estivesse a caminho de Jerusalém, no momento em que peregrinos estivessem se dirigindo ao templo e para orar, para, quem sabe, levar suas ofertas. E essa parábola, ela está intimamente ligada àquela que a gente leu na semana passada, da viúva perseverante. Enquanto a parábola anterior, Jesus ensina acerca de como devemos orar, ou seja, de maneira perseverante, ele aqui vai destacar que existe também um jeito de orar. E esse jeito nos interessa muito. É bom que a gente saiba como que as coisas devem funcionar. Porque não são poucas as vezes, e vocês também já me ouviram falar a respeito disso, que nós experimentamos aquilo que nos foi ou nos é oferecido para que a gente usufrua, para que a gente use aquilo da maneira mais nobre. Não são poucas as vezes que a gente faz isso da maneira mais equivocada. E eu estou falando da religião.
É possível se falar em nome de Deus, fazer coisas em nome de Deus, se relacionar com situações, circunstâncias, pessoas, seja lá o que for, em nome de Deus, e fazer isso de uma maneira totalmente fora do propósito estabelecido pela boa religião. Existe a religião que pode ser experimentada de modo pejorativo, é o que há de negativo, mas existe a boa religião. A palavra religião quer dizer religare, ou seja, qualquer experiência em nome de Deus que não te faça ser religado com Deus, se esvazia de sentido, não há propósito, é simplesmente religiosidade. E Jesus conta uma história para mostrar que essa religiosidade é necessário que a gente, pela graça do Senhor, movido pelo Espírito do Senhor, auxiliado pelo próprio Deus, a gente se esforce no sentido de vencer isso todos os dias, porque eu e você estamos sujeitos, muitas vezes, em nome de Deus, a viver um tipo de religião, dizer que a gente tem fé, se relacionar supostamente com Deus e, consequentemente, com os outros, tudo de maneira muito esvaziada do significado e sentido real, do propósito único e verdadeiro que a ideia da religião oferece, que é religar você a Deus, que é conectar você a Deus. Então, não são poucas as vezes que a gente consegue viver desconectado de Deus, mas com a cabeça cheia de religiosidade, dizendo: Ele é o meu Senhor, ao ponto de fazer uma oração, como diz o texto aqui, que não passa do teto. Uma oração, em outras versões, dizendo que ele orava de si para si mesmo. Então, nessa manhã eu queria responder a seguinte pergunta: por que eu e você devemos nos esforçar no sentido de vencermos a religiosidade? Por que é necessário que a gente caminhe nessa direção? Por que é necessário que a gente trabalhe firme para não correr esse risco esse que todos estamos sujeitos? Por quê? E aí a primeira resposta é porque a religiosidade pode levar o homem a confiar mais em sua bondade do que na bondade de Deus. De maneira recorrente, isso eu e você estamos sujeitos a experimentar. E Jesus, ao contar essa história, deixa isso claro, que dois homens vão para o mesmo lugar. Eles vão para o templo. Quando a gente templo, nos dias de hoje, o sentido é distinto da conotação do primeiro século. Templo era lugar da habitação de Deus. Era assim que o judeu entendia, compreendia. Era lugar de ter encontro com Deus. Era lugar de levar suas ofertas, de fazer suas orações, de apresentar seus sacrifícios, de suplicar pelo perdão. Era no templo, era o lugar da habitação de Deus, lugar do encontro, da presença de Deus. E diz aí o versículo 10 que dois homens subiram ao templo para orar. Um homem da religião daquele tempo, um fariseu, homem influente da religião, homem conhecedor da lei de Deus, homem que era percebido como um exemplo, ou pelo menos muitos deles se vendiam assim, como um exemplo a ser seguido. Mas se lembra que Jesus vai falar: olha, vocês podem fazer tudo quanto eles estão instruindo vocês, mas não imitem suas obras? Cuidado, eles sabem tudo da lei de Moisés, mas eles não vivem tudo. Na hora de fazer a coisa é diferente, mas o fato é que ia um fariseu ao templo e o outro era um publicano. Era o contraste
era o oposto. Um era visto como, na sociedade, sendo homem de Deus, e o outro aquele que não podia se aproximar de Deus. Seu histórico não era bom, seu jeito de viver, tudo que cheirava a pecadores e publicanos, olha, isso não é bom. Não se misture com essa gente, não fale com essa gente, não caminhe com essa gente. Então estão aqui os dois, indo para o mesmo lugar, Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Quando nós nos relacionamos, e aqui use a ideia da presença, do templo como presença de Deus, não mais para pensar assim em relação à sua vida, mas como alguém que está o tempo todo na presença de Deus. Como alguém que o tempo todo tem Deus em seus lábios. Como alguém que tem a palavra de Deus em sua mão, ou em suas mãos, e fala em nome dEle. Preste atenção nas suas motivações para fazer isso, porque isso importa para Deus. Então, versículo 11 diz que, apesar do homem, do fariseu, ir para o templo, a fim de orar a Deus, a fim de buscar a Deus, a fim de se relacionar com Deus, versículo 11 vai dizer o seguinte: o fariseu, de pé, orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens. Como são os outros homens? Ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse que está aqui do meu lado, nesse lugar, talvez até dizendo no seu íntimo, que não é digno de estar. Alguém que fala em nome de Deus, que diz conhecer a Deus, vai ao templo, e aí ele se considerava melhor do que os outros, justo. O sentido aqui é o seguinte: é alguém que sai da sua casa, é alguém que deixa a sua família, é alguém que deixa os seus afazeres, vai na direção de Deus, no fundo, não para falar com Deus, mas para dizer, não para colocar as suas súplicas diante de Deus, mas para dizer para Deus: olha para mim, Senhor, e veja como eu sou bom. Olha para mim, Senhor, e veja as minhas obras. Olha para os meus méritos. Olha como eu tenho, no fundo, as condições, sou capacitado para estar diante do Senhor. Veja como eu posso e Ele não. Veja como eu tenho direito e Ele não. Veja como eu posso estar diante do Senhor, porque sou justo e Ele não. Eu não sou ladrão como Ele, eu não sou adúltero como Ele. Eu não sou. Ele chega à presença de Deus para dizer: Deus, olha para mim e veja como eu sou o máximo naquilo que eu faço. Gente, ele está dizendo o seguinte, em outras palavras: eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. A minha justiça é capaz de produzir as condições devidas para que eu esteja diante do Senhor. E aí o texto continua, versículo 12. Eu jejuo 2 vezes por semana, e mais, eu meto a mão no bolso de uma maneira espetacular, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Então, primeira informação: os fariseus costumavam ultrapassar todas as exigências da lei, todas. Eles sempre faziam mais do que era necessário. Eles estavam fazendo aquilo que Deus não pedia. Eles estavam fazendo, e o problema não é nem esse, o problema é exigir que os outros façam aquilo que Deus não pediu. Então, a lei judaica, por exemplo, prescrevia um jejum obrigatório, era o dia da expiação. Você acha isso lá em Levítico, capítulo 23, verso 27. O jejum era de um dia.
Mas com o surgimento do farisaísmo, essa situação muda. Por quê? Eles costumavam fazer isso mais vezes, pelo menos 2 vezes na semana e mais, normalmente nos dias de feira. Você que gosta de frequentar feira aí, chega lá, fazer a feirinha, comer o seu pastel, tomar o caldo de cana. Os dias de feira lá dos judeus eram segundas e quintas. Nesses dias, imagina, tudo cheio, a rua fechada, de um quarteirão ao outro. Gente, é um ambiente apropriado para o espetáculo da fé. Aí, ali no meio da praça, era o dia, então, dele dizer para todo mundo: olha como eu sou bom, olha como eu sou homem de Deus, olha como eu sou alguém justo. Então, a fé dele, ao invés de trazer ao seu coração quebrantamento, arrependimento, contrição, trazia a ele uma espécie de orgulho espiritual. E não era um orgulho somente de si, ele se orgulhava da desgraça do outro, se apropriava do problema do outro. Eu não sou como ele. Havia uma satisfação de olhar para o outro e falar: obrigado, Senhor, porque ele é pior do que eu. Tudo isso pode existir em nome de Deus. É equivocado. Você já sabe disso, mas eu e você estamos sujeitos a praticar essas coisas. Eu e você estamos sujeitos a praticar isso como uma espécie de espetáculo da fé. Transformar isso, o jejum, transformar as súplicas, transformar qualquer coisa que diz respeito aos ritos, à liturgia da vida de fé, a gente é capaz de tornar isso simplesmente num espetáculo. Fazer para ser visto. Fazer para que os outros percebam. Dou o dízimo. Até daquilo que não preciso dar. Mas eu dou porque eu sou bom. Jesus não está condenando dar dízimo ou fazer jejum. Ele está dizendo simplesmente para alguns, como diz o versículo 1, que confiavam em si, tudo o que você fizer nunca será suficiente para comprar a sua salvação, para te colocar quite com Deus. Nada do que você faz te coloca nessa condição. Então, aquele homem vai ao templo para dar um testemunho, não de Deus, mas de si para Deus. Olha como eu sou bom. Olha como eu sou espetacular. Ele não vai ao templo orar a Deus. A presença ali tinha um só objetivo: afirmar para aquele que é bom, Deus, o único, como disse Jesus, o único que é bom é Deus. Ele vai dizer para ele: eu também sou bom. Eu também sou justo. E por isso que eu mereço ser tratado não como os outros homens. Eu excedo, eu estou acima dos outros homens. Então Jesus conta essa parábola para gente que pensa assim. E pensar assim é o risco que eu e você todos os dias estamos sujeitos a praticar. Todos nós. E Jesus está dizendo que se a sua fé não te religa a Deus nos moldes estabelecidos pelo próprio Deus, é um rito vazio de si. É rito pelo rito, é religiosidade. Então eu e você precisamos vencer todos os dias nos esforçar no sentido de vencer a religiosidade, o fariseu que há dentro de nós, em que alguns momentos se levanta, acorda, você tem que domar. Você tem que pedir auxílio ao Senhor para que, Senhor, me ajuda a domar esse fariseu que eu sei que tem aqui dentro de mim. E por que, segundo a resposta, devemos trabalhar, usar os recursos do reino de Deus como meio de trabalhar duro para que a gente vença a religiosidade? Porque a religiosidade ela pode produzir no seu coração simplesmente orgulho espiritual. Orgulho.
quando Jesus é tentado, ele é tentado de uma maneira que, em alguma medida, ele pudesse a qualquer momento se orgulhar daquilo. O que é oferecido a Jesus nas tentações é alguma coisa que produz, ou produziria, humanamente falando, orgulho, satisfação aos homens. É poder, é glória, é dinheiro. Olha, o tentador chega, olha como eu posso te oferecer todas as condições, as melhores do mundo. Te dou os reinos, satisfaço você em todas as coisas. E aí Jesus vai dizer que aquele não era o meio estabelecido por Deus para que ele vencesse as tentações, ou estivesse ele então qualificado para se tornar o Messias. E ele vence as suas tentações. E ele vence suas tentações com o espírito de humildade. Ele vai dizer: só há um Deus a quem nós podemos adorar, só há um reino. Eu não preciso fazer daquilo que eu posso fazer uma coisa espetacular para impressionar. Quando a ele é sugerido que transformasse pedras em pães, ele falou: eu não preciso fazer isso. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim, eu sei quem é Deus, e é por isso que eu sei como eu devo viver. Eu não preciso fazer nada que ganhe uma conotação, tenha uma conotação espetacular. E aí ele vence com quebrantamento, com humildade. Não é assim? Quando você olha para Jesus, ou para a passagem que descreve Jesus no deserto, Jesus está quebrantado, Jesus está fragilizado, Jesus está numa condição de vulnerável. Mas é nessa condição que ele vence. É nessa condição que ele vence. Então, eu e você devemos olhar para Jesus, para o modelo de Jesus, porque ninguém que fale em nome de Jesus e não tenha quebrantamento de coração, e ao invés de espírito de humildade, tem altivez no coração, ninguém tem autorização para falar em nome de Deus. Ou, se fala em nome de Deus, o que vai revelar não é o Deus de Jesus. Não é o Deus de Jesus. Aquele fariseu tinha no seu coração um senso de superioridade. Não havia espaço ali para humildade na vida daquele homem. Não sou como os outros. Se os outros querem alguma coisa com Deus, precisam ser como eu. Então, uma coisa que eu costumo sempre dizer: cuidado com as comparações. Elas nunca são boas. Tipo, olhar para alguém e dizer: eu tenho que ser como ele. Ou olhar para si e falar para os outros: você tem que ser como eu. Você precisa orar como eu. Você precisa dar dízimo como eu. Você precisa jejuar como eu faço. Não. Se a sua relação com Deus não te coloca de joelho, tem alguma coisa de errado. Se a sua relação com Deus te coloca diante dos outros como sendo superiores aos outros, tem algo muito, muito, muito errado na sua vida. Não é do Deus do Evangelho que você está falando, não é com Ele com quem você está se relacionando. Então, cuidado, a religiosidade precisa ser vencida, porque é possível pavimentar todo um caminho em nome de uma fé, em nome de uma religião, pavimentar tudo isso, todo esse caminho simplesmente sobre orgulho, satisfação espiritual. E isso pode ser perigoso. Note que em sua oração tem alguma coisa errada.
eu dou o dízimo, eu jejuo, eu não sou assim, eu não sou assado, eu não sou como ele. Não há sequer uma súplica dizendo: Senhor, perdoa as minhas falhas, Senhor, corrige a minha rota, Senhor, perdoa os meus maus pensamentos. Não tem. Esse homem é perfeito do ponto de vista da sua imaginação. Ele é perfeito. Não tinha nada que desesperasse o seu coração. Ele, no fundo, era alguém insensível, embrutecido pelo seu orgulho. Cuidado com o seu orgulho, porque você pode se tornar, ter o seu coração empedrado por causa disso. Cuidado. Então o fariseu não sentia satisfação apenas porque aos seus olhos era muito bom, mas ele se gloriava na fragilidade do outro, no desespero do outro, que dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu não sou digno de estar na tua presença. E ele fazia isso com muita sede, com muito gosto, com muito orgulho. Cuidado para que em nome de Deus você não esteja trilhando o caminho que Deus não estabeleceu para você. Cuidado. E aí a gente também precisa trabalhar para vencer a religiosidade ou o fariseu que existe em cada um de nós. Isso precisa ser feito com muito afinco, porque é a única maneira da gente ter um raio-x preciso a respeito da nossa realidade, é reconhecendo quem de fato nós somos diante de Deus. Por que muita gente não tem um olhar apropriado, insiste em viver a partir de um olhar equivocado, se achando mais, se achando a cereja do bolo, a última bolacha do pacote? Por quê? Porque ele não tem um olhar apropriado de quem é Deus. Quem é Deus? Quem o chamou? Quem o criou? Quem o mantém? Quem o sustenta? O que é o pecado? Não tem. E aí, porque não tem, ele consegue olhar para si dizendo: não, mas eu sei bem quem eu sou. Não sabe. Quem não conhece a Deus plenamente é incapaz de olhar para si com precisão. O fariseu está no lugar da presença de Deus, lugar do encontro com Deus, mas não sabe quem é Deus, e é por isso que ele é capaz de dizer tudo isso a respeito dele: eu sou bom, eu sou o máximo, eu sou alguém a quem todos devem respeito, porque a minha religião eu cumpro, eu vivo e vivo bem. Esse é um olhar equivocado. E o equívoco se dá porque a gente tem um olhar equivocado a respeito de Deus. O que ele está na cabeça dele aqui é o seguinte: se eu sou bom, Deus me aceita. Se eu faço mais do que ele pede, ele se alegra. Se eu sou capaz de fazer mais do que ele está pedindo, eu vou receber as melhores bênçãos. E quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê um movimento contrário. É gente dizendo: eu não sou bom, eu não mereço, eu até me esforço, mas eu não consigo, eu erro, eu cometo equívocos. E é esse que recebe a graça da parte de Deus. Olha aí o que diz o versículo de número 13. Mas o publicano, que não tinha as qualidades, as qualificações, a capacidade do fariseu, orava da seguinte maneira, verso de número 13: em pé e de longe. Eu sei que eu não posso nem me aproximar, eu sei que no meio da religião aqui do meu tempo, se eu chegar muito perto, eu sei que as pessoas me olham atravessado, então nem de longe mesmo o Senhor ouve a minha oração. Nem mesmo levantava os olhos ao céu, que é também um modelo de oração do judeu daquele tempo. Mas lamentava-se profundamente, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador.
Aí Jesus vai dizer: digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Essa é a oração genuína. Uma oração que reconhece quem é. Sou pecador. É uma oração pessoal. Ele não está preocupado com quem está do lado dele. Ele sabe que é Ele Deus. Ele está dizendo: Senhor, eu sou pecador. Eu sei que ao meu redor aqui tem outros, mas a minha oração é: Senhor, sou eu contigo. Fala contigo alguém que carece da tua misericórdia. Ergue a voz, mesmo não tendo condição de erguer os olhos para o céu, olhando para baixo, sabendo quem eu sou, está aqui alguém que carece da tua misericórdia. Então é uma oração pessoal. De novo eu vou repetir. Cuidado com as comparações. A sua vida não pode ser pautada pela vida do outro. É pessoal. É você e Deus. É a sua oração. Você com Deus. É uma oração com humildade. Eu preciso de misericórdia. Talvez no seu coração ou na sua prática, né? O texto não está dizendo, mas quem sabe ele estivesse lá dizendo: Senhor, não tenho nem condição de fazer jejum. Dízimo, então, eu nem falo sobre isso. Eu sou a pessoa menos qualificada, Senhor. Mas no fundo, Senhor, eu entendi que a tua misericórdia é suficiente. E alguém que se converte depois desse encontro, todas as outras coisas vão fazer sentido. Dízimo pode fazer sentido, jejum pode fazer sentido, mas ele está dizendo o seguinte: eu não dependo disso porque, na verdade, eu nem sei bem o que é isso. Embora soubesse, mas assim, não é da minha vida, não é do meu cotidiano, não são das minhas práticas, não é da liturgia de um pecador, de um publicano, não é. Mas, Senhor, o que eu sei é que sou pecador e eu sei que o Senhor é misericordioso. Isso é que importa. E aí Jesus vai dizer que é esse que volta para casa justificado, perdoado, sarado, cuidado, transformado. É esse. Por quê? Porque ao se apresentar diante de Deus, ele está dizendo: Senhor, me cura de tudo que pode significar aparentemente relação contigo, mas no fundo, é simplesmente religiosidade. Então, esse experimentou religare. Esse experimentou uma religação com Deus. Esse experimentou aproximação com Deus. E o outro que achava que estava muito próximo, no fundo, estava desligado, distante daquele a quem ele chamava de Deus. Então, quais são as motivações que você tem ao se aproximar de Deus? Pense nisso. O que deve te mover na direção de Deus é o fato de Deus ser misericordioso e você ser apenas um pecador. Se você se aproxima de Deus achando que pode se justificar, achando que pode contar com toda a tua performance religiosa para ganhar o favor de Deus, o que a Bíblia diz é que diante de Deus apenas os humilhados serão exaltados. A oração do humilhado, ela é ouvida. A oração do soberbo é também ouvida, mas apenas pelos ouvidos e coração do próprio soberbo. Amém? Então que o Senhor nos ajude a vencer a religiosidade que constantemente ronda a nossa existência. E a gente precisa da graça e da sua misericórdia e do seu poder para se ver livre desse tipo de entendimento que não nos aproxima, apenas nos afasta do Senhor. Amém?